Olá, estamos aqui hoje com mais um episódio do Elas Contas, com mulheres incríveis que eu tenho o prazer de conversar um pouco sobre elas. Então, eu queria, nesse momento, passar para elas, para que elas mesmas se apresentassem, contassem um pouco da história delas no empreendedorismo, nesse desafio gigante que é empreender como mulher e hoje no Brasil. Então, vamos lá, Giovana, seja bem-vinda. Olá, obrigada pela oportunidade. Eu acho que esse projeto Elas Contam vem muito a contribuir com a mulher, com a classe contábil, nós contadoras, né? Me apresentando, eu sou Giovana Roque, sou contadora, atuo na área com escritório de contabilidade já há 15 anos. E hoje meu foco principal no escritório de contabilidade é o terceiro setor, que é uma área, inclusive por alguns contadores, que só homens, tem poucas contadoras nessa área. E eu estou aí já nesse tempo. Eu acho que o terceiro setor merece um podcast sozinho, viu, Giovana? Porque muita gente... Eu já fui convidada para a universidade, para os alunos que estão se formando, falar sobre o terceiro setor. E muitas vezes eles têm a impressão que quem trabalha para o terceiro setor não ganha dinheiro. Não é verdade não, né, Giovana? Não é verdade, não. E eu até gosto de dizer que no período da pandemia foi o terceiro setor que me sustentou. Muitas empresas fecharam, mas o terceiro setor se manteve firme, porque é um setor que arrecada muito, que as pessoas visam muito a doação, mas ainda existe muito preconceito. Uhum. Inclusive nas próprias faculdades, quando se fala em terceiro, parece que terceiro é o último, né? O terceiro, né? Uhum. E gente que nem sabe o que é terceiro setor na contabilidade. Essa é a minha história na contabilidade. Eu falo que... Eu gosto de contar, inclusive, que eu já nasci contadora, né? Que bom. Por mais que a gente diga assim, você vai ser o que quando crescer. Mas a minha veia na área contábil, como diz meus pais, sempre foi muito forte. Em gostar de brincadeiras relacionadas a banco, a finanças. Eu tinha muito essa veia, inclusive de me vestir como empresária, né? Eu era criança, sempre gostava de estar de salto, de roupas estilo executiva. Então, eu acho que a minha área sempre seria na contabilidade, na administração. Não seria diferente, não. Eu sou realizada. Eu queria ser aeromoça. Josiane, você acha? Eu me encontrei. Que bom. Você que vem, né, vem para cá, estuda, volta, né, para uma cidade fora da capital, né, que é Guarabira. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa história. Primeiramente, muito obrigada, Terezinha, pelo convite. Estou extremamente encantada com o projeto. Estávamos aqui nos bastidores já conversando e eu já sei que é sucesso. Obrigada e parabéns. Obrigada. Bem, eu sou meia que... O empreendedorismo está na minha veia, né? Eu digo que aos 10 anos de idade, na minha cidade, na rua, que era o meu shopping, era a minha rua, era o meu mercado, era o meu público-alvo. Eu já vendia aqueles catálogos, aquelas revistas, e já me via, assim, querendo empreender e querendo fazer diferença. Não falo muito de economia, não economicamente, mas um prazer de lidar com pessoas, porque eu amo gente, eu amo pessoas. E aí, aos 10 anos de idade, já fui despertando. Aos 14 anos, já fui pedindo emprego às pessoas que... A minha rede de contato eram os meus vizinhos. E aí, comecei como recepcionista numa empresa de contabilidade também. E fui me despertando, fui estudando, fazendo técnico em contabilidade. E aí fui para uma outra empresa também de contabilidade, qual fui aí despertando a expertise, a experiência, que foi muito válido na minha vida, até que eu entendi que estava na minha hora, que a minha contribuição tinha dado, mas eu queria ter o meu negócio, eu queria ser dona do meu negócio. Empreendi na minha cidade, numa cidade de interior, onde nós sabemos, estou com 2 amigas aqui de profissão, e a gente sabe que o mercado, muitas vezes, ele é masculino, e as pessoas dizem, estou com o meu contador. Isso dói, mas a gente faz de conta que nem entende. E aí comecei, né, de uma forma simples, mas sempre querendo acertar. Comecei pequeno, né? Eu digo que era como se fosse numa garagem, para vocês entenderem. Era um espaço físico pequeno, mas eu sempre quis começar
diferente. Eu não podia ter 2 computadores, eu tinha um, mas eu tinha um bom. Eu não podia ter 2 cadeiras, eu tinha uma, mas eu tinha uma boa. Então, sempre nessa visão e desafiante por ser mulher, né? E por querer também trilhar a maternidade, eu acho que está na nossa veia. Nós não conseguimos, hoje eu costumo dizer que eu passei um tempo, não trate o pessoal com o profissional. Hoje eu digo e defendo que nós não conseguimos separar, nós não podemos deixar misturar, mas nós somos emoções. A mulher em si, nós temos emoções. Eu não conheço uma mulher, se o filho estiver queimando em febre, ela vai dizer, agora eu sou contadora, e quando eu chegar em casa eu sou mãe. Eu aí desconheço. É verdade. Então, passei por todas essas fases, né? A maternidade, empreendi como mãe, e aí terminei o meu técnico em contabilidade, e aí enxerida como sou, queria ser a contadora, então vinha para João Pessoa todos os dias, viajava quilômetros e quilômetros na madrugada, chegava em casa de madrugada. Na minha época não era como hoje, que tem um transporte, Terezinha. Hoje nós temos um transporte, mas na minha época não tinha, então nós tínhamos que nos virar. Todos os dias era uma aventura para vir para a universidade aqui em João Pessoa. E aí a gente vinha como dava. E consegui terminar o meu curso, consegui empreender, né? Quando eu decidi empreender, tenho muito orgulho disso. E aí quero motivar as mulheres, quero motivar as pessoas. Espero que a minha história consiga inspirar. Eu abri sem nenhum cliente, abri minha empresa de contabilidade sem nenhum cliente. Passei por um período do seguro-desemprego, porque como eu saí de um escritório de contabilidade, eu quis passar esse tempo afastado para não dar aquela intenção, isso foi uma opção minha, cada um tem a sua, tô saindo de um, entrando em outro e ter aquela. Então, assim, eu abri minha empresa de contabilidade sem nenhum cliente, sem nenhuma. Tinha perspectivas. Então, o que é que eu fazia? Estudava todos os dias, né? Eu dominava um setor, mas não sabia muito de outro. Saía com muita humildade nos órgãos públicos, todo mundo me conhecia. Olha, toda enxerida. Eu digo que eu era a office boy, porque eu tinha horários, né? Eu trazia um terninho, deixava lá guardado, mas quando eu abria o escritório, eu chegava mais cedo, eu lavava, eu organizava o café, eu fazia tudo. Era eu era eu presária. E aí, quando eu terminava de organizar tudo, ia lá, soltava o cabelo, passava um batom, sentava na minha cadeira, presidente, e botava meu terno e eu era contadora e eu ia assim trabalhar. Legal, e aí fui conseguindo, né, o meu espaço, fui conseguindo cliente, o boca a boca de interior, e aí fazendo a minha parte, acordando, indo à luta, indo em busca, nunca fiquei esperando, né, eu sempre fui dessas. E aí, desafios, maternidade. Por que estou falando isso? Porque a minha história, vou deixar espaços aqui, porque eu digo, toda a dificuldade que uma mulher tiver, eu acho que eu tive. Enfermidade, maternidade, risco de cirurgia, risco de perca de bebê. Então, assim, é para impulsionar mesmo, é para inspirar essas mulheres. E o empreendedorismo está nas nossas veias, nós temos desafios diários, mas nós lutamos, conquistamos e vencemos todos os dias, né? Mas ela não só tem essas dificuldades, não. Ela tem outras, inclusive, que serve de muito exemplo para muitas mulheres. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Você, né, inicia sozinha, num espaço muito pequeno. Rebeca, não. Ela brinca de contabilidade no escritório. Então, desde pequena, que os brinquedos dela é os lápis, são os papéis, são as leis do pai dela, né, Rebeca? Então, me conta aí um pouquinho sobre a sua história. Então, antes de tudo, agradecer por estar aqui. Você sabe que você é minha mãe, né? Obrigada. Na contabilidade fora dela. Te admiro muito. Obrigada. E ainda mais com esse projeto. Parabéns, muito bacana estar aqui, ouvir as histórias que já foram postadas e vou ouvir as próximas Com também. certeza, que e bom. também tá ao lado de profissionais que eu admiro muito. Não tenho tanto contato com Giovana, mas Josiane é a tia, se for em família. Da casa, né? Mas a minha história, inicialmente eu não queria ser contadora e a minha mãe me mandou não ser contadora. Mas aí ela faleceu antes de eu começar o curso, daí não desagradei ninguém. Mas minha mãe era contadora, meu pai é contador até hoje. E ele tem uma das grandes empresas aqui da cidade, como Terezinha também. E ele é extremamente apaixonado pelo que ele faz. Meu pai me ensina muito, até em questão à gratidão. A frase bordão dele é: não posso reclamar da vida. Se eu reclamar da vida, eu sou ingrato. Amém. Então, ele é sempre um líder para mim e alguém que me impulsiona.
Mas, obviamente, eu não sou igual a ele. Eu queria fazer direito, e estou fazendo direito agora, ou economia. Eu queria ajudar o empresário a conseguir obter o sucesso, a ter tranquilidade, a ter segurança. E eu vi que na contabilidade dava para juntar com um pouco de economia, um pouco de direito e trazer isso daí para o empresário. Eu sou extremamente inquieta. Então, desde que eu cheguei na empresa, hoje em dia a gente está com cerca de 55 funcionários. Quando eu entrei, a gente tinha uns 40 e pouco. E eu já entrei em conjunto com várias ideias de empreendedorismo. A gente faz parte do G Brasil, que é um grupo brasileiro de empresas contábeis. Tem um representante em cada capital. E aí, eu participava muito dos encontros. Meu pai sempre me deixou muito aberto para participar de tudo, para buscar tudo. Então, eu ia para o encontro, vinha com 200 novidades e já ia no furacão na empresa, até que eu tive que conseguir me adaptar à realidade. Não é simplesmente você vê uma novidade muito bacana, já vai conseguir implantar e sucesso. Mas é o tempo que eu estou já na profissão há 10 anos. Então, desde que eu saí do ensino médio, eu já comecei a trabalhar. Nem parece, né? Eu sou novinha, mas... Parece ter tanto tempo, que eu já nasci na contabilidade. Né? Foi isso. É verdade. Eu trabalhei um pouco antes com a minha mãe, que tinha um escritório bem menor. Não lembro nem quantos funcionários, mas era basicamente ela e a minha tia. E depois fui para a empresa do meu pai, como eu digo, ser explorada, porque eu trabalhava 8 horas para ganhar R$200. Tudo bem que eu tinha outras fontes de recurso, mas enfim. E aí, nisso, fui aprendendo, fui correndo atrás. Hoje em dia, eu não trabalho especificamente no contábil, eu faço comercial da empresa, o que é muito bacana, que eu consigo falar com os clientes. A gente está tentando montar um sucesso do cliente, que é exatamente para trazer esse contato maior, que é algo que a gente busca muito, a gente acha muito bacana ter na contabilidade. E, além disso, eu sou 220, por isso que eu adoro Terezinha também. Porque eu tô na empresa, eu tô no SESCOM, eu tô na associação comercial. E eu gosto disso, de estar junto de pessoas que são boas, que movimentam, para trazer isso daí para João Pessoa, para minha vida e para quem tá junto. Então, até por isso que é ótimo estar aqui também. Que bom. Essa discussão, essa conversa vai ser incrível, tenho certeza. Que bom, que bom. A gente inicia, Giovana, contando a história dela, que fala sobre terceiro setor, né? Então, eu fico pensando nesse desafio, né, Josiane? Que a gente, tanto eu, Rebeca, como você, a gente é muito pulverizado, né? Sim. Eu tendenciei a ir para a área de incorporação imobiliária, que é uma área que eu amo muito, mas eu nunca pensei em ser intitulada como aquela que é da incorporação imobiliária, né? Amo o terceiro setor, eu sou contadora de muitas igrejas, é minha área de atuação. Na área de terceiro setor, já fiz parte de cooperativas, inclusive da Unicred, mas eu nunca pensei muito em ficar focada só num tema, né? Acho que é um desafio muito grande, né, Giovana? Você se estabelecer com uma única atividade no meio de uma quantidade imensa de profissionais com empresas, né? Eu gosto muito de falar em números, e não sei se vocês sabem, mas na Paraíba nós temos 800 empresas registradas como empresas de contabilidade. Então, é uma concorrência, né? Para que a gente possa se estabelecer e, principalmente, se estabelecer só numa área, né, Giovana? Fala um pouquinho sobre esse desafio aí. É um super desafio, mas eu observo que é muito carente o terceiro setor, muito carente de profissionais que entendam, assim como a área pública e as demais áreas, como você citou, na área imobiliária, tem as suas particularidades. E a gente, enquanto profissional contábil, se a gente não entender da nossa área, a gente acaba gerando prejuízos. E o terceiro setor, ele tem muito potencial e uma quantidade muito pequena de profissional. Então, existe uma concorrência, mas não é uma concorrência enorme. Eu conheço pouquíssimos profissionais que atuem só com o terceiro setor ou que atuem com mais força no terceiro setor, porque o meu escritório, apesar de não ser só o terceiro setor, mas nós dividimos o nosso grupo dentro do escritório e eu fiquei nessa área do terceiro setor. E eu observo a carência muito grande nessa área. Eu recebo muito cliente no escritório que não entendem absolutamente nada e vêm de outros profissionais que também não entendem do terceiro setor e acaba levando alguns prejuízos gigantescos para a associação. E aí
é isso que a gente busca, né? Enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto empreendedor, trazer essa diferença para os empreendedores do terceiro setor também, porque eles não sabem nem que eles podem empreender. Eles não sabem nem o que é ser empreendedorismo. Muitas associações têm aquela visão de vamos fazer alguma caridade, vamos pensar num projeto, mas esquece que para ter um projeto precisa ter recurso, para ter um projeto precisa ter profissionais que saibam atuar para aquele projeto caminhar. Porque o que acontece muitas vezes é exatamente o contrário. O projeto acaba deixando de existir, as próprias empresas, como as empresas de lucro presumido, não conhecem associações que são um grande potencial de destinação, inclusive do imposto de renda. Uhum. E por isso que merece um podcast, tá vendo? Por isso que merece um podcast só disso. Josiana, a gente falando em pulverização, mas você também é consultora do Sebrae, né? Ou foi, né? Então, é mais uma atribuição no meio de tantas atribuições que você falou. E aí, os desafios, como são? Como a Rebeca falou aí, né? Eu sou meia também, gosto de estar inserida em várias coisas ao mesmo tempo. Então, estive sim meu tempo no Sebrae como consultora. Na época, era professora também universitária aqui em João Pessoa, já tinha concluído o curso, né? Tinha já uma história aí. E como secretária de administração do município, estrutura do Sebrae. Tá vendo aí o currículo da mulher? Vocês estão vendo aí? Também sempre querendo contribuir com a minha classe contábil. Passamos um tempo, né, lá no Conselho Regional de Contabilidade, um tempo feliz também. Então, era no Conselho, era no Sebrae, era no município e na minha empresa de contabilidade. Então, hoje, a Conti Business, nós temos 23 anos, né, a nossa empresa no mercado. Trabalhamos com segmentos segmentos mistos, né? Nós não temos segmentos, temos o varejo alimentício, que é o meu maior forte, e é desafiante porque a gente tem que estar estudando o tempo todo. É verdade. Né? A gente tem que estar estudando o tempo todo, se cuidando o tempo todo psicologicamente. Nós passamos por um processo aí de pandemia que nós tínhamos que ser psicólogos dos nossos empresários, dos nossos clientes, né? Todo mundo poderia pirar, menos nós. Tudo vai dar certo. Porque tinha um monte de MP também para ler de madrugada. De madrugada. E soltava áudio, eu ficava que nem uma louca. Soltava um áudio, aí depois no outro dia de manhã, e aí era outra coisa. A gente dormia com uma norma e acordava com outra. E o cliente já ligava 7 horas da manhã perguntando, e aí? E aí? Como é que vai ser a minha vida? A minha vida. O que é que eu faço? E ainda tem mais um detalhe. Nós, contadores, a gente não era prioridade, né? A gente não podia trabalhar, não tinha a possibilidade de adiamento de nenhum tipo de declarações acessórias, de tributos. Quem era que fazia isso? Interrompendo vocês duas, mas acho interessante, eu tinha assistido uma matéria há um pouquinho tempo atrás, falando sobre as empresas, as atividades que iam morrer, que não iam prosperar, né? E contabilidade estava em uma delas, né? Aí vem a coronavírus e nós transformamos em essencial, né? Nós passamos a ser essencial. Então, a gente sai lá do finzinho pro topo, né? Isso. O que é de uma grandeza impressionante, né? E com a pandemia, né, eu tive também uma virada de chave na nossa empresa, em relação a agregar outros serviços. Sim. Isso foi muito importante. Né? Hoje nós temos assessoria jurídica, nós temos assessoria de marketing, nós temos consultoria dentro do escritório, nós temos auditoria, nós temos saneamento de cadastro. Esses produtos todos nasceram após a pandemia. Eu tive também, não sei vocês, mas eu vivia antes da pandemia, num tempo de era só o cliente. Então, assim, estrategicamente não dava para você cuidar muito do negócio em si. Quando eu me vi tendo que ir para casa, e aí, nesse espaço de casa, eu tinha tempo de pensar na minha empresa como negócio. E aí eu comecei a pensar como negócio, né? Ou, vamos dizer, aquelas coisas que ficavam adormecidas. E daí, trazendo para dentro do Account Business novos negócios, novos rendimentos. Isso foi um startup. Mas não é fácil, mas é possível. É possível fazer e é possível ser 10 coisas ao mesmo tempo. A gente dá conta. A gente consegue ser mãe, a gente consegue ser mulher, a gente consegue ser empresária, ser amiga, ser psicóloga. Não é assim, meninas? Isso. Eu acho que só muda os endereços, mas nós temos a mesma função. Que hoje a gente tem que inspirar, isso eu fico encantada
encantada, porque muitas mulheres, como nós, estão se limitando a não empreender, a não sair da sua zona de conforto, Exatamente. por achar que a maternidade ser tudo bem, quem quer só viver sua maternidade, tá tudo bem, certo. tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas dizer também que se elas quiserem, é possível. Claro. É possível ser mãe, eu sou filha única também, de ser filha, eu cuido da minha mãe, né, de uma forma, vamos dizer, mais intensa. Então é possível ser mãe, é possível ser filha, é possível ser esposa, é possível ser empresária e é possível fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é aprender a gestão de tempo, né? Saber conciliar todas as nossas tarefas, né? E não colocar a desculpa no outro, a desculpa no trabalho, porque eu vejo muito isso. Muitas mulheres não querem empreender, ou não, até mesmo que queiram ficar em casa mesmo, mas coloca muito a desculpa no outro. Isso. Ou numa causa. Eu não faço isso por isso. Eu não vou fazer isso, não vou empreender porque eu não tenho condição financeira. Eu não vou empreender porque eu tenho um filho para tomar conta. E aí a gente vê tantas oportunidades, tantas mulheres que saíram da zona de conforto, né, com disciplina, com meta, com objetivo e querer o que é que eu quero para a minha vida. A primeira coisa que eu tenho que perguntar, o que é que eu quero para mim, né? O que vai me fazer feliz, o que vai me fazer Isso. feliz? Isso. Josiane falou aí em 10 coisas que faz, né? Eu fiquei intitulando aqui as suas. Estudante, esposa, diretora da empresa, diretora do SESCOM, diretora da associação, né? Então, amiga, extremamente participante. Ela ainda está na escola Júnior, não sei se está lá na empresa Júnior, mas esteve na empresa Júnior. Então, assim, acho que você em 10 coisas assim, não resume tudo que você faz, né, Rebeca? Então, tudo isso, qual é o... E recém-casada, né? Há pouquíssimo tempo, com um menino maravilhoso, né? Que eu tive a oportunidade de abençoá-los, né? Fiquei muito honrada com o convite. Mas eu queria saber todas essa quantidade de atribuições, como administrar tudo isso, Rebeca? Eu sei que é muito jovem, mas, né? Então, é muito questão de gestão de tempo. No outro podcast, quem não assistiu, vai assistir. Thalita até fala de o que é que impede as pessoas de acordarem 1 hora mais cedo para fazer alguma coisa. E também eu percebi com o tempo, com o tanto de coisa que eu entrei, que a gente precisa gerenciar a importância e onde é que eu vou dar mais tempo para que aquilo dê certo. Tem coisa que eu estou que anda bem e não precisa necessariamente eu dar tanto tempo. Uhum. Eu sou conselheira da ABRH, uma instituição... Esqueci mais de uma também. Era para eu ter anotado tantas. Mas é uma instituição incrível para quem trabalha com recursos humanos, mas eu entendo que o meu papel lá está mais focado em, no máximo, dar alguma sugestão, quando eu consigo participar de uma reunião e verificar o balancete. Eu fui convidada para isso, para ser conselheira do Conselho Fiscal. Uhum. Então, é muito entender. No SESCOM, a diretoria do SESCOM hoje em dia não é tão grande. A gente tem 200 milhões de coisas que gostamos de fazer. Uhum. Terezinha pega umas 3, aí um outro pega mais 3. Então, eu sei que no SESCOM precisa de mais tempo. E, obviamente, na RC, que é meu ganha-pão, meu dia a dia. E aí é muito questão disso. Você entender todos os lugares que você está e quanto você precisa se entregar para cada coisa. Uhum. E aí a pessoa consegue separar bem. E, obviamente, o estar em instituições, associativismo, eu acho que é uma coisa fantástica. Sim. Quem não participa de sindicato, associação, participe. Vale muito a pena. É um network fantástico. Aprende muito. Com certeza. Aprende, vê as novidades primeiro, tem benefícios. O pessoal do SESCOM faz caravana com o Sebrae, faz várias coisas que se eu tivesse só a RC, só sou eu, meu pai e minha equipe. Não. Como é que eu ia ter contato com Terezinha, com Josiane? Como eu ia te conhecer? Então, tem muito isso. A gente consegue conhecer pessoas fantásticas e aí você não vai depender só de um podcast. O podcast vai ser um lugar a mais para você conhecer histórias fantásticas. Verdade. Porque aí a gente conhece um pouquinho mais. Eu não sabia que Josiane já tinha sido do Sebrae. Descobri agora. E é tão importante, Rebeca, você traz uma coisa importante que só a maturidade traz e você já é muito madura para isso. É a gente priorizar.
né? Eu esqueci também de falar que sou vice-presidente da Associação Comercial de Guarabira, senão meu presidente me mata. Você falando, eu digo... e é importante a gente dividir esse tempo, né? No início da minha vida profissional, eu queria ser Mulher Maravilha. Tipo, eu não queria errar, não que a gente queira errar, mas eu queria dar meus 100% aonde quer que eu estivesse e não conseguia dar não para alguns compromissos. Isso é e a maturidade traz isso para a gente. Então, não é que a gente vá abandonar, mas aonde agora eu vou investir o meu tempo? Porque nós somos seres humanos e nós precisamos entender que a gente tem um limite emocional e físico, né? Senão a gente vai pega tudo, porque as mulheres podem estar pensando aí, essas mulheres são fora da curva. A gente pode até ser fora da curva, mas existe também equilíbrio, um equilíbrio, né? Então é muito importante. Limite, né? Eu gostei muito quando a Rebeca disse isso, porque no início eu não tinha essa consciência, então eu me doava em tudo 100%, e aí, peraí, até onde eu posso ir, né? E até hoje onde? não, hoje eu consigo ter essa maturidade de a gente priorizar onde eu estou colocando o meu tempo, né? Até onde vale a pena. Isso. Parabéns, Rebeca, por essa... E ainda tem uma coisa a mais. A gente, quando tá na vida, né? E nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E aí a gente tem que entender quem são as pessoas que eu admiro para pedir algum conselho. Quem são as pessoas que eu vou levar em consideração. Então, meu marido tenta me frear em várias coisas, às vezes, que ele fica... Mais uma coisa, calma, Rebeca. Respira. Aí eu, não, tá certo. Vamos realmente pensar o que é que eu preciso... Se vale a pena eu ir ou não vale. E aí, ter outras pessoas também. Eu tenho a Terezinha, que aí eu, às vezes, pergunto, e aí, Tete, o que é que tu acha de tal coisa? Vamos fazer um projeto assim, assado? E tentar agregar o máximo de outras pessoas. Isso. Então, de vez em quando, até no SESCOM, eu tô... vocês gostam do teu projeto? Quem quer ser pai da criança? Porque é muito importante isso também. Ter a pessoa responsável para fazer alguns projetos darem certo. Porque não é só botar ideia. Como já viram, né? Nós estamos com 3 mulheres aqui com a liderança espetacular. E aí eu vou trazer à baila agora a liderança, né? Só rapidinho aqui, todas já em algum momento já passaram por uma instituição. Você... Hoje está lá no CRC, estou no CRC, né? como coordenadora do voluntariado. Coordenadora do voluntariado, tudo a ver com o terceiro setor. Que legal, parabéns. Né? Uma grande oportunidade, né? Josiane já foi lá do CRC, já foi inclusive da Comissão da Mulher, que eu amo, né, Josiane? E hoje está lá como vice-presidente da Associação Comercial. Rebeca, eu vou nominar aqui 20, ainda vou esquecer de alguma, né? Mas as principais é na Abracinove, na de gestão de pessoas e no SESCOM, né? Todas aqui que já estiveram numa função, ou estão numa função de liderança. Todas. Ela é diretora, você é vice-presidente, ela é coordenadora. Então, todas numa função de liderança. E isso, a gente vê hoje que 90% dos que estão acima da gente são homens. Ao exemplo dos 3 aqui, todos hoje os presidentes são homens, não é? Sim. Então, nós temos presidente do CRC, presidente da associação e presidente do SESCOM. Então, a gente, mulher, a gente tem essa... Só um adendo, pelo menos na associação comercial aqui da Paraíba é uma Melca. Mulher, Melca, é verdade, é verdade. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em ver nessas áreas mulheres liderando em cima, né? No topo, né? E eu acho, às vezes, que a gente precisa pensar nisso também, né? Então, eu queria saber, Giovana, assim, nesse momento que você está, né? Todos os 3 estão. Como você vê a sua liderança perante os coordenados, perante a equipe que você está lá? Como você avalia isso? Liderança, eu costumo dizer que é muito exemplo, né? Aquilo que você faz. Os meus liderados, eles vão seguir aquilo que eu acredito, aquilo que eu faço, principalmente, porque liderar, falo assim, não é fácil. Eu diria que é uma das coisas mais difíceis, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito fácil. Né? Porque tudo vai depender de como você conduz a sua equipe, no que você acredita, naquilo que aonde você quer chegar. Né? Ser líder não é dar ordem, ser líder é começar pelo exemplo. É verdade. E eu tanto faço isso na coordenação do voluntariado, como no meu escritório. Lá na Esfera Contabilidade, é uma coisa muito simples. Tem um papel em cima da mesa, eu não preciso mandar alguém pegar o papel em cima da mesa. Eu mesmo faço, mostro, esse papel aqui não está legal nesse lugar,
vamos botar aonde? E aí, junto com a equipe, a gente vai decidir qual é a melhor opção para conduzir determinado projeto, tanto no escritório como no voluntariado. Apesar da gente ter um líder superior a gente, no nosso caso, né, lá no CRC, nem toda decisão pode partir só da comissão, porque a gente tem um líder superior, mas dentro do voluntariado a gente faz aquilo que é pertinente para a comissão, mas que agrega valor. Então, eu acho que na minha liderança, eu vejo os meus liderados seguindo aquilo que eu proponho, não como imposição, mas como proposta, para que a comissão ela cresça, e ela cresceu muito. A gente sabe aqui que o voluntariado do CRC ela cresceu muito em relação a anos anteriores, principalmente que hoje no CRC voluntário a gente tem a visão de levar para a sociedade o que é a nossa profissão, inclusive no trabalho da contabilidade em si mesmo, né? E não aquele projeto só de vamos levar cestas básicas, que é como se via o voluntariado antes. Legal. A gente aprendeu o que na contabilidade? O que a gente pode levar para a sociedade, para as mulheres, junto com o CRC Mulher? O que a gente pode levar para a sociedade do nosso trabalho? Eu acho que parte muito dessa coisa de você conseguir também unir, né, Josiane? Unir. Fundamental. Quando você mostra que é importante que você tenha nesses grupos união, é extremamente importante. Uma coisa que eu admiro muito em Rebeca é isso. Ela entra lá no grupo e hoje tem essa facilidade, né? De tudo é administrado por grupo, né? Então ela fala, vamos fazer isso, né? Eu não sei se eu conto, você conta que o SESCOM, conta você, a premiação que... Conta você, já que você é a mãe da criança aí, principalmente no marketing. Conta aí o prêmio que nós ganhamos nacionalmente, né? O único sindicato no país. Olha só que critério. Fala um pouquinho. Então, tem o Sim Comércio, que é um evento do Sistema S. E aí teve toda uma pesquisa de boas práticas sindicais que são realizadas no Brasil todo. Foram mais de 200 ideias que foram disponibilizadas para o programa, para serem apresentadas no evento. E aí, eu imagino que... Imagino não, as três aqui conhecem o Café com o Empresário, que é um evento que a gente faz desde 2015, e ele acontece mensalmente. Obviamente, teve a pausa da pandemia, como tudo que há. Nesse meu tempo, o SESCOM fez o Conexão SESCOM, que foram lives. Mas a gente faz esse evento mensalmente e estamos cada vez mais conseguindo mais público. Então, de eventos que começaram numa sala menor, que era o SESCOM antes, até hoje os eventos no Live Mall com 230 pessoas, a última edição. A gente foi crescendo, aprendendo bastante coisa, e foi uma das práticas selecionadas para serem apresentadas no Sim Comércio. E foi a única boa prática de todo o sistema FENACOM. Se eu não me engano, foi a única aqui da Paraíba também a ser apresentada. Então, é uma alegria muito grande ver que um sindicato com poucos recursos consegue mostrar-se a nível nacional dessa forma. E isso daí só é possível porque os contadores da região acreditam no projeto, estão junto. Porque o SESCOM, junto com o CRC também, tem uma relação muito boa com os órgãos públicos e tem muito disso. E foi apresentado por uma mulher, viu? E foi apresentado por Dora e Moisés, porque Dora é a mãe da criança. É o que eu disse. Todo projeto tem que ter mãe ou pai. Pode falar, Diogo. Não, que eu percebo também, quando falando de liderança, é que os líderes não desistem. Eu acho que quando o líder não desiste, quando ele acredita, mesmo que não tenha muita gente apoiando, o negócio acontece. Né? Eu acho que é não desistir, acreditar. Se o SESCOM chegou aonde chegou, é porque os líderes acreditaram naquele projeto e não desistiram. Né? E quando a gente desiste no primeiro obstáculo, não vai muito longe. Né? O meu escritório só é o que ele é hoje porque eu quebrei 2 vezes, mas eu continuei. Quem sabe a minha história bem do início, em outra oportunidade, eu quebrei 2 vezes. E eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, eu não vou desistir. Né? E a mesma coisa que eu vejo no SESCOM também. Por que o SESCOM está assim? Por que ele ganhou o prêmio? Aí fala, que maravilha, ganhou o prêmio. Todo mundo fala, só vê o hoje. Mas ninguém sabe o tanto que já ralou, ninguém vê o lá atrás, ninguém vê o que os líderes que estavam à frente fizeram. As fotos de 2015, que merece, bem pequenininha. Que merece os nossos aplausos pela iniciativa e por não desistir.
né? Não desistir da causa. E eu acho que é o que a gente faz. Por isso que a gente não pode desistir desse podcast, inclusive. Josiane, e aí? Relação Josiane-Guarabira, liderança? Eita, então, dizem, né, minhas professoras, ultimamente encontrei com uma, ela disse, você sempre foi líder, né? Eu sim, professora. Que foi minha professora na infância. Ela disse, eu lembro que você sempre era presidente de sala. E eu não lembrava disso. E agora, nesses últimos dias, ela disse, você sempre foi presidente de sala. E realmente era aquela, não sei se ainda existe, né? Representante de sala. Representante de turma. De turma, pronto. E realmente era. Então, a primeira série, segunda... E aí, isso era de forma natural, porque, como eu disse, eu amo gente, eu amo pessoas, eu acredito, eu defendo que a diferença das organizações, dos negócios, dos projetos, estão nas pessoas. Sim. E eu gosto de conectar gente com gente. Então, estive aí liderando alguns grupos, né? A Comissão da Mulher, que é minha paixão também, estivemos aí 4 anos à frente desse projeto. Foi maravilhoso, não foi fácil demais. As meninas, Terezinha, todas elas envolvidas, sempre acreditaram, sempre ajudaram. Eu nunca estive só, mas estive em projetos liderados por mim, mas que abaixo desse guarda-chuva tinham amigos, homens. E sempre, não tem como, a gente escuta, a gente é taxado ou barrado em algum momento. Mas isso nunca foi problema para mim. Eu sempre enfrentei com muita humildade, sem passar por cima de ninguém, mas impondo a minha opinião e lutando pelo aquilo que eu acreditava. Então, como você disse mesmo, o líder não desiste nunca. Na empresa, tranquilo também, nós lideramos homens e mulheres, e aí lá tem uma brincadeirinha. Agora é foto dos homens, agora é foto das mulheres. E tem hora, agora é dos dois, enfim. Eu sei que as minhas coordenadoras, às vezes, também trazem esse problemazinho, mas eu acho que já foi mais difícil. Sim, com certeza. Hoje é mais fácil, né? Parece que a gente já conseguiu não tomar o lugar de ninguém, mas conquistar o nosso espaço. Com certeza, com certeza. Josiane, você falou uma coisa que eu acho que a gente, aqui, todas que empreendem, é algo que está no nosso DNA, que todo dia a gente precisa pensar nisso, que todo dia a gente enfrenta isso, que é gestão de pessoas, né? Todo mundo aqui emprega, todo mundo tem equipe, e aí um grande desafio, e eu percebo muito em você, e em Rebeca também, né? Que acompanho muito ela lá nas publicações, né? O quanto vocês têm projetos voltados, né, para essa área de gestão de pessoas. Acho que vocês duas têm muito parecido com a gente também, né, lá na Sercom, o quanto tem essa coisa muito voltada para a gestão de pessoas. Eu queria, Rebeca, que você me dissesse como você pensa nisso. É você mesmo? É uma equipe? É seu pai? Como é que é tratado essa parte do que vocês fazem? Eu estava vendo que agora vocês estão lá colocando um banner do aniversariante, né, do funcionário, que é muito legal. Mas como você pensa nessa coisa de fidelizar profissionais, né? Como fazer isso? Então, graças a Deus, a RC... ela retém bastante profissionais. A gente tem gente que está com a gente há 25, 30 anos. Então, graças a Deus, a gente tem um ambiente bacana, mas, obviamente, a profissão contábil não é fácil. Ela é extremamente estressante pelos prazos e tudo mais, mas a gente tenta trazer um ambiente bacana. A gente está com a consultoria de RH, finalmente está dando certo, está fluindo, para fazer todos aqueles beabá que toda empresa tem que ter. O manual de conduta a gente já tem, mas precisa atualizar, descrição de cargos e salários, que a gente mudou toda a estrutura da empresa, aderindo à inovação do sistema Mápia. Então, tem que refazer todo a descrição de cargos e salários. E a gente está fazendo uma coisa muito legal agora, que a gente já tentou de outras formas, mas é dar o feedback. Então, a gente fez o perfil comportamental de todo mundo, que eu imagino que você também já fez com a doutora Simone. Doutora Simone, sim. E aí, a gente fez... É muito bom. É muito importante. A gente fez o perfil e apresentou para todo mundo seus perfis, apresentou para os líderes. Olha, fulano tem um perfil assim. Eu tenho um perfil de comunicadora. Então...
precisa me dar espaço. Eu estou na diretoria comercial, estou no meu espaço. Eu gosto de dizer lá no escritório que às vezes a pessoa é certa nos lugares errados. E a gente fez essa experiência lá no escritório de trocar uma pessoa muito bacana que estava no lugar errado e que agora que está no lugar certo desandou. E aí, Josiane, como identifica um negócio desse? Diz aí. Nós tivemos essa experiência também. A gente estava com um processo também de demissão. Assim, a diretoria tinha decidido... não digo demitir, mas convidar ao mercado. Convidar ao mercado. E aí, promover ao mercado. Nós vimos que era só realmente uma questão de lugar. Ela mesma tinha dito em uma das... Ela está assistindo, vai saber quem. Ela disse que, ela queria realmente pedir demissão porque não estava mais se encontrando onde estava. E aí, uma mudança dessa, com muito olhar, e aí você diz como fazer isso? Olhando muito para as pessoas. Eu tenho esse cuidado, então, hoje nós temos consultoria, mas muito intuitivamente, eu presária a gente também. Como mulher, eu presária, eu adorei esse título, eu presária. Eu com esse olhar, sempre olhei muito para a equipe, sempre tive muito cuidado com elas e trato-as como família. Há quem discorde, mas eu prefiro dessa forma. A vida é feita de escolhas, cada um escolhe a sua forma de gerir. Eu escolho, assim, trazê-los comigo, estar comigo. E aí, nós fizemos também o perfil comportamental para que eu entenda melhor Rebeca, Rebeca me entenda melhor. Por que há tanto atrito entre eu e Rebeca? Quando a gente faz um perfil comportamental desse que vai para um feedback 360 graus, a gente consegue até engolir um pouquinho melhor, né, o que o outro tá dizendo. Então, eu tenho esse cuidado também, Terezinha, de gestão, de gerir pessoas. Quando está muito cansado, olhar, vem cá, fulano, vem cá. Bater um papo, sabe? Olhar no olho. Às vezes não tem nada a ver com o meu... Às vezes o meu diretor, o Luciano Filho, chega na sala, às vezes ele olha assim e eu estou conversando com algum funcionário, né? Aí ele já sabe que ali não é nada operacional. É simplesmente ouvir o meu funcionário. É olhar no olho, o que é que está acontecendo. Passei e eu vejo. Eles dizem que eu tenho bola de cristal. Não é bola de cristal, não. É sensibilidade é outro. Né? Olhar, escutar, entender. Não, isso não quer dizer que a gente vai ser besta, bobo ou que aceite tudo. Não, é tudo com muito equilíbrio. Também não sou a boazinha, também não. Eu tenho meus estresses, eu tenho minhas cobranças, tenho minhas metas quando não se cumpre, fico chateada. Mas é tudo com esse olhar, com esse equilíbrio. Conhecer bem o nosso colaborador, fazer com que ele conheça a nossa visão, a nossa missão e os nossos valores. Isso. E se eles não estiverem... Eu tenho também a minha primeira colaboradora ainda comigo hoje, né? Então, depois quando eu engravidei, eu tive que conseguir alguém, porque eu tive muita ameaça de aborto, então eu tinha que, mesmo sem poder... Naquela época, eu tinha que ter alguém para me ajudar. E a gente tem esse olhar, esse cuidado, sentar, tomar café, e aí na sexta-feira ele já tem o lanche garantido, que aí o cardápio, o Luciano já providencia, o financeiro já providencia o lanche, e aí aniversário da equipe, a gente comemora todos, ninguém passa em branco. Então, a gente organiza birô, organiza a mesa. Então, no final do ano, a gente faz uma viagem com eles, que a gente se prepara e eles passam o ano esperando por esse momento. Quiser então, uma intrusa, eu tô dentro. Ai, que legal. Não, você nunca é intrusa, você é sempre muito bem-vinda. Obrigada. Então, é com esse olhar aí que a gente... Pessoal, chegamos ao final, Rebeca. Pois é, né? Que pena, mas pode concluir aí. Aproveita e faz aí as suas considerações finais. Isso, Rebeca. Só tem uma questão de liderança. Eu, obviamente, não me considero a maior líder do mundo, mas uma coisa de liderança que eu gosto muito é a gente sendo líder, a questão é orientar as pessoas a qual é o objetivo e tentar ajudá-las a chegar ali. Eu sempre tento não atrapalhar. Eu sei que a gente tem uma equipe muito bacana, tem gente que está com a gente há 15, 10, 20 anos. Aliás, parabéns todo mundo da RC, adoro vocês. E aí, a minha ideia é não atrapalhar ninguém. Eu tô aqui para ajudar. Se o problema é uma rusga com o cliente, eu tô lá, vou conversar. Às vezes, 2 palavras com o cliente já resolveu um problema de 2 anos.
Então, é muito isso. Liderança é estar aí para ajudar, orientar. A gente precisa chegar a X. Você tem tal e tal competência e, às vezes, só precisa de uma pessoa ajudando no meio. Eu, como comunicadora, sei que muitas vezes eu sou a pessoa que une laços, que é até o significado do meu nome. Rebeca une laços. Que legal. Que legal. Mas, de toda forma, muito obrigada pela presença. Eu Foi que agradeço, ótima eu que agradeço. a conversa. E vamos aí, todo mundo que está assistindo o podcast ou ouvindo no carro. Espero que vocês tenham visto alguma coisa, sentido vontade de participar de alguma associação, de um sindicato e também movimentar mais a equipe. É sempre importante investir em RH. Às vezes é bem caro, mas vocês vão ver que o resultado vale a pena. E se vocês forem pacientes igual a mim, tenham paciência. Demora, mas acontece. E às vezes realmente precisa ser feito com um pouquinho mais de calma para que seja feito de uma forma correta. Não pareça que jogou no bolo. Mas estejam orientados por pessoas boas. E eu espero a graça de todo mundo que tenham parceiros muito bons. Como graças a Deus eu tenho, eu sei que Terezinha tem, Josiane tem, eu espero que também. Porque é sempre bom ter em casa um porto seguro também. Que bom, que bom. Obrigada, Rebeca. Josiane, muito obrigada. Estou muito feliz por você ter vindo. Acho que mostrou aí a sua competência, né, o seu conhecimento. Então, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, Terezinha. Obrigada às meninas por dividir também comigo esse... Giovana, eu também estou conhecendo hoje. Rebeca, e Terezinha, a gente tem uma vivência além daqui, além da contabilidade. Verdade. Isso é muito gostoso e me faz muito bem a amizade de vocês. E dizer que eu estou aqui disposta, Terezinha, espero que a minha história possa contribuir para outras mulheres. A mensagem que eu quero deixar aqui para quem nos escuta é que não se limite aos obstáculos. Como eu disse, eu acho que eu vivi todos os obstáculos, né? Se a gente for lá atrás, o meu pai foi assassinado, minha mãe ficou viúva, eu fiquei 1 ano e 6 meses, vim de uma situação não tão favorável e aí passei pela maternidade, ameaça de aborto, casei, graças a Deus dei conta do casamento. A gente pode ser mãe, a gente pode ter nossos filhos. Sou mãe de 3 filhos lindos e maravilhosos, né? Sou empresária, vivi e venci, que não deu tempo a gente falar, uma enfermidade que foi um câncer de mama. E passei por todas as situações, né, que o protocolo cirurgia, radioterapia, quimioterapia, nunca deixei os meus negócios, os meus compromissos. É possível sim fazer a diferença, os obstáculos vêm, mas a diferença está em como nós vamos passar por eles. Espero contribuir, inspirar outras mulheres. Mulher arretada. Estou à disposição. Essa daí é arretada. Giovana, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Fiquei muito feliz em escutar a sua história e acho que você também trouxe uma contribuição muito grande. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a confiança, né, a oportunidade. Eu acho que se a gente está aqui é porque a gente tem algo especial, né, para acrescentar, para levar, para... Com certeza. Até para a gente aqui mesmo, né, compartilhar aqui, compartilhar com quem nos escuta. E como vocês já falaram, né, desistir jamais. Isso. Né, e acreditar um pouco na gente mesmo, né? A gente tem aquele vício de achar que a gente não é capaz, porque a gente foi criado muitas vezes para não conseguir alguma coisa. Eu venho de um estereótipo que foi colocado em mim, eu falo, de ser uma pessoa extremamente tímida. E por conta dessa timidez, eu nunca avancei para águas mais profundas. Nem parece. Né? E aí, eu falei, também na pandemia, eu falei, né, a partir de agora eu quero virar essa chave e eu vou mostrar para que eu vim. Ótimo. Né? Uhum. Mas não para que eu vim no sentido de querer passar por cima de ninguém, mas para uma realização profissional, para buscar a minha satisfação enquanto ser humano e o que é que eu vim, qual é o meu propósito de vida, né? O que é que eu vim para trazer para as pessoas, para agregar valor. E é isso. Tem muito mercado em aberto que o pessoal sempre fica naquela, tipo, tem muito contador. Mas, velho, tem um monte de empresa também. E que tenha muito contador, e que tenha muita empresa. Mas, assim, o que eu quero para a minha vida? Né? Então, é esse o recado que eu quero. O que você quer para a sua vida? Okay. Né? É ficar parado de braços cruzados? Ok. Mas não é isso que eu quero para a minha vida. Muito bem. Tá certo. Muito obrigada a todas. Sucesso sempre.